Boa tarde a todos. A gente está começando agora o nosso primeiro episódio do AR Podcast. E nesse primeiro episódio a gente está aqui com uma roda de conversa para falar um pouquinho sobre o livro Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus. E eu queria que o Cauã ele desse uma introdução sobre a própria Carolina, sobre o livro e tal. Antes de fazer esse comentário, falar sobre o desenvolvimento e tudo, estamos com algumas pessoas que realmente marcaram a vida da Carolina, que foi a própria Carolina mesmo, a Vera Eunilce, que é a filha mais nova, a dona Guilhermina, que é a vizinha, o senhor Manuel, que é aquele que comprava os ferros, o papel, e o José Carlos, que é o filho. Agora voltando a falar sobre o livro, foi um livro que é escrito pela Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto de Despejo, que conta bastante sobre os problemas, conta da história também, sobre como era a sua vida com seus filhos, e a exclusão social que é bem clara na favela do Canindé. A exclusão social que eu falo é a fome, os problemas, o preconceito, o racismo entre eles, e que realmente é nítido ver a exclusão social. E por parte das pessoas que moram em casas grandes, tudo, e aqueles que moram na forma mais excluída, que é nas favelas, como a Carolina. Massa. Primeira pergunta que eu quero me dirigir agora é para a própria Carolina. Carolina, o que você sentia quando você estava morando lá na favela do Canindé? E o que se passava na sua cabeça toda vez que você voltava para casa e às vezes não tinha achado papel? Bem, como falei no livro, eu me sentia despejada de São Paulo e da cidade. Tratavam a gente como algo que queriam esconder. E sempre pensava que aquela realidade não queria mudar. Por isso, eu sempre sonhava, escrevia e desabafava nas minhas folhas encardidas. E por que o nome Quarto de Despejo? Porque nós do Canindé fomos despejados meio que para nos esconder da sociedade e conta tudo o que nós passávamos lá na comunidade, como preconceito, racismo, invisibilidade social e o nosso maior monstro, a fome. Somos os trastes velhos, só lembram de nós nas épocas de eleições. Quarto de despejo significa a exclusão da favela e de todos que moram nela. E eu queria que você relatasse uma história triste que você viveu lá na favela. Bom, uma história que marcou minha vida profundamente foi de um menino. Só tinha um lixão lá perto de casa, onde todo mundo ia catar as coisas. Lá eu soube que o Dinho tinha encontrado um pedaço de carne estragada, comeu e morreu. Mãe, a senhora lembra da vez que queimaram os nossos papel? Sim, nós ficou sem nada. Você disse que existia o racismo na favela. Como era isso? Sim, existia. A maioria dos moradores eram negros, mas mesmo assim existia o racismo. Na venda, chamavam a gente de preto e fazia diferença da gente. A mulher negra e favelada era vista como um objeto e também não havia solidariedade lá. Para mim, os negros só é livre quando morrem. E o que se passou na sua cabeça quando você pensou em cometer suicídio com os seus filhos? A fome doía. Era amarela e eu não aguentava mais a dor de passar fome e de também ver meus filhos pedir as coisas e eu não poder dar. Doía neles, doía em mim. Mas sempre sonhei que um dia tudo ia passar e que as coisas iriam melhorar de alguma maneira. Uma coisa que a gente viu quando leu o livro é que, querendo ou não, é uma coisa fascinante, que você conta que você passava algumas noites na casa do seu patrão lendo. Como era isso? Bom, eu tinha encanto pelos livros e tinha muitas vezes que eu não gostava de ir embora para casa quando acabava meu expediente e ficava lá lendo porque quando eu ia pra favela era uma coisa muito de sofrimento. Sim. Agora a gente vai dirigir a palavra para a Vera Eunilce, que era a filha mais nova. Conte algo que te marcou quando você morou no Canindé. Bom, a gente não tinha muitos momentos felizes lá na favela, mas um momento muito marcante na minha vida foi quando foi meu aniversário. Eu pedi um bolo pra minha mãe e ela só deu fubá. Isso foi o que me marcou mais. E eu quero que, só dando um parênteses aqui, imagina aqui comigo agora. Você tá lá, tipo, você como mãe solteira ali, que morava numa favela ali.
onde a fome gritava ali no BR 80. Imagina comigo, você tá lá, os seus filhos pedindo algo para comer e você não puder dar e só puder, tipo, algo simples, né? Um bolo, que para nós, em dia de aniversário é banal, né? É comum ter bolo no dia do seu aniversário e tal. Mas para eles a falta de condições era tão grande, a única coisa que ela conseguiu dar para a sua filha era apenas um fubá amassado com algum tipo de outra coisa, apenas só o fubá mesmo, cru. Só imagina assim comigo. E é uma realidade, infelizmente, muito triste que até hoje, né, acontece nas favelas, né? Agora eu vou dirigir minha palavra agora para a Dona Guilhermina, que é a vizinha da Carolina. Dona Guilhermina, conte um pouco para nós como era a sua relação com a própria Carolina. Sabe, a gente não éramos tão próximas e ninguém na favela era. Mas a gente se ajudava. Quando ela não tinha sabão ou qualquer outra coisa, eu trocava com ela e nos ajudamos, umas às outras. A gente, mãe solteira, então tinha que se ajudar. Isso, e a gente podemos perceber que na favela realmente tinham bastante mães solteiras, que talvez o pai não aguentou as condições ali e fugiu, que realmente aquele cara não é um homem, convenhamos, mas que realmente as mães solteiras são guerreiras e fortes nas favelas principalmente, que lutou bastante para poder dar pelo menos um pão para os filhos comerem. Agora a gente vai dirigir a palavra para o senhor Manuel, que é aquele quem comprava o ferro. Senhor Manuel, a Carolina trazia bastante ferro? Às vezes sim, outras não. Quando tinha pouco, ia embora triste, porque iria faltar pão, arroz ou sabão. Tinha vez que eu dava alguns cruzeiros a mais, porque eu me sentia mal por ela ser mãe solteira e não ter homem para sustentá-la e seus filhos. Agora eu quero dirigir a minha palavra ao filho José Carlos, né, filho adolescente dela. E quando você via a sua mãe ali pegando as folhas encardidas e escrevendo ali tudo que se passava ali durante o seu dia e tal, o que passava na sua cabeça quando você via ela escrevendo? Que eu não queria dar em nada, que ela se cansaria ainda mais, mas ela nunca largava esse papel. Sim, a gente percebeu que foi uma vida muito complicada, que convenhamos que acontece com bastante mães solteiras que moram na favela, e que ela estava contando uma história que a gente aqui, querendo ou não, só falou sobre tristeza, sobre os problemas, mas uma história que ela falou que ficou bastante alegre, querendo ou não, foi quando ela, por um acaso, foi descoberta pelo jornalista que foi fazer uma matéria qualquer na favela e que descobriu ela, digamos assim, que leu as coisas que ela escrevia nas folhas encardidas, e que ela estava contando que realmente foi um dia foi bastante vitorioso, digamos. Agora, para finalizar, fale para nós a importância de ler. Também deixe uma mensagem para os jovens e adolescentes. Bom, eu não tinha amigos, mas tinha os livros. O livro me fascina. Os livros guiaram meus pensamentos, evitam abismos encontrados na vida e cheguei à conclusão que o pobre deve ler, porque o livro é a bússola que há de orientar o ser humano. Essa é a mensagem que deixo para os jovens. Leiam e sonhem. Desculpa. Como a gente pode ver, né, e ouvir sobre a história sobre a Carolina, né, a gente vê que realmente é uma pessoa muito guerreira, assim, né, tipo, por ser mãe solteira ali, por morar no meio da favela e enfrentar com o maior monstro, né, dali da região, né, que era o que? Era a fome, né. E a gente vê assim que numa situação tão difícil, tipo, olhar assim pros lados e falar, cara, assim, não vejo saída, não vejo solução pra mim, só que eu não vou sair disso aqui. Só que a gente vê que a gente não pode parar de sonhar, não pode parar de ter o conhecimento, por causa que a própria Carolina, ela não poderia ter nada, não poderia ter comida, não poderia ter coisa, mas ela tinha o conhecimento. Por causa que ela era muito assim, tipo, ácida pelos livros, né? Como diz ela, o livro me fascina, né? E também que, como ela disse, como escrevia em folhas encardidas, essas coisas, o acaso do jornalista de ir lá ver suas matérias, tudo, foi realmente uma vitória.
E também como o filho, o José, disse, que quando eles tinham escrito, a Carolina tinha escrito algumas coisas, mas só que queimaram. Foi queimado as folhas e que talvez daria talvez um outro livro essas folhas, ou contaria bastante mais sobre a realidade a mais, sobre a fome, preconceito, racismo. E o que a gente tira dessa roda de conversa é uma única coisa: o conhecimento é tudo. Tudo que a pessoa pode ter, a pessoa pode ter uma condição legal, pode, mas o que vai levar a pessoa a ter um futuro brilhante, adiante, duradouro, né, e maduro, vai ser o conhecimento, ali apegado com os livros e tal. Então, nossa mensagem aqui, através dessa roda de conversa sobre o livro Quarto de Despejo, é que o conhecimento é tudo. Não para de ler, não para de sonhar, viu? E antes de encerrar, eu quero dar minhas considerações finais. Obrigado a todo mundo aqui que participou, a galera do nono A, professora Natália, professora Olívia, que permitiu, né, de nós fazermos e concretizarmos e botarmos fora do papel nesse projeto. E obrigado a todos, tenham um bom dia e tchau, tchau, Deus abençoe.